Bom dia, turma do nono ano, tudo bem? Vamos dar início ao nosso primeiro assunto da quarta unidade. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma semana de paz, de muita sabedoria, muita saúde e que Ele tome o direcionamento de todas as atitudes. Vamos lá? Como sempre, com a nossa escola de outubro de 2020, com o nosso primeiro assunto, Pop Art e Op Art. O que seria isso? Pop Art. Termo Pop Art se deriva de popular arte e foi um movimento artístico que se desenvolveu na década de 1950 na Inglaterra e nos Estados Unidos. A sua denominação foi usada pela primeira vez pelo crítico inglês Laurence Alloway em 1954 para se referir a trabalhos que usavam imagens populares com tema e matéria-prima. Surgiu em uma época de reestruturação das sociedades após a Segunda Guerra Mundial e representava a cultura popular capitalista e consumista em massa. A pop art recebeu influência de artistas ligados ao dadaísmo e ao surrealismo. Foi uma revolta contra ortodoxas na arte e na vida, e pode ser vista como uma das primeiras manifestações de pós-modernismo. Retratavam elementos do cotidiano que não eram vistos como obras de arte, dessa forma procurando elevar a cultura popular ao nível da arte e conseguiram chamar a atenção do público. Os artistas pop utilizavam para o seu trabalho o recorte de jornais e revistas, propagandas, embalagens industrializadas, a fotografia, os ídolos populares, as obras descartáveis e os quadrinhos. Internet Group. A pop art dá seus primeiros passos na Inglaterra com esse grupo, que foi uma espécie de precursor do movimento entre 1952 e 1955. A colagem Always Richards ao lado, por exemplo, foi feita pelo escocês Eduardo Palocci em 1947, antes do início do grupo. Richard Hamilton apresentou em 1956, na exibição This is Tower, em Londres, a colagem Just Out It's the Max, que foi considerada por críticos e historiadores uma das primeiras obras da pop art. Roy largou o expressionismo abstrato para se dedicar na arte figurativa em 1961, apropriando-se da estética dos quadrinhos e da publicidade. Os pontinhos feitos à mão, mas que imitavam a impressão das gráficas, eram sua marca registrada. A obra Sleep Girl foi vendida em 2012 por 44 milhões de dólares. Andrew usou a serigrafia como modo de produção de suas obras em retratos de ídolos da música e do cinema, como Elvis Presley e Marilyn Monroe. Destacou a impessoalidade do objeto produzido em massa para o consumo, como garrafas de Coca-Cola, as latas de sopa, automóveis e etc. No Brasil, o movimento pop art chegou retratando o clima de regime militar, vivido no ano de 1964. Mas o estilo influenciou posteriormente a cultura artística e a técnica do grafismo com suas principais características. Entre os artistas nacionais, os destaques são para Paulo e Wesley. Op art. O que será que significa isso? Vamos ver? Expressão originada do inglês op art, que significa arte óptica. Simboliza um mundo precário e instável, que se modifica a cada instante. É uma arte essencialmente cerebral e sistemática, mais próxima das ciências do que das humanidades,
por suas possibilidades ilimitadas. Suas obras têm implícito sempre impressão de movimento e uma outra dimensão. Nasceu e se desenvolveu nos Estados Unidos e na Europa, em meados da década de 60. O termo foi empregado pela primeira vez na revista Times no ano de 1965 e designa uma derivação de expressionismo abstrato. A primeira exposição de Op Art foi realizada em 1965 e recebeu o nome de The Responsible A. As características são cores, criação de efeitos visuais, uso de tons vibrantes, círculos e formas, fundo e foco com sobreposição, movimento e interação, oposição de estruturas idênticas que interagem umas com as outras, iluminação, contraste de preto e branco e cores complementares. Aqui vocês estão vendo um exemplo desse Op Art. Chega e embaralha, né, as vistas da gente, que dá uma sensação de movimento. Às vezes uns enxergam de um jeito, enquanto outros estão enxergando de outra dimensão. Um exemplo claro nós estamos vendo aqui. É igual aquele vestido que ficou, que teve um respaldo, uma crítica muito grande. Enquanto uns enxergavam azul, outros enxergavam preto. Outro exemplo nós estamos vendo aqui, ó, tá vendo? Tá parecendo que as imagens estão em movimentos circulares. Na escultura, a sensação de movimento também era bastante vista. Elementos restritos, simples e de fácil percepção. Com a era tecnológica, a Op Art toma espaço nas tendências artísticas devido às suas formas matemáticas e o rigor com que são construídas. Nós estamos vendo aqui um exemplo, né? Vitor, ele nasceu na Hungria, 9 de abril de 1906, foi o pai da Op Art, arte construtivista e geométrica abstrata. Criou a plástica cinética, sensação de velocidade e dinamismo. O geometrismo obedece duas finalidades: sugerir facilidade de racionalização e exigir a participação do contemplador. Nós estamos vendo aqui exemplos dessa arte, né? Como falou, o uso da matemática aqui é imprescindível. O Op Art no Brasil. No Brasil já conhecemos alguns artistas ligados ao movimento, que se relacionam com esse tipo de arte, que é Hércules e Luiz. Então, esses dois foram os principais artistas da Op Art no Brasil, que é um movimento artístico que dá a entender que essa pintura ou essa escultura está se movimentando. A gente vê presente aqui nessa arte a matemática. Às vezes a gente pensa que a matemática não está ligada às outras matérias, mas está vendo aí que a gente se engana? Então, turma, a gente está aqui encerrando hoje a nossa aula. Não esqueçam, abaixo eu vou postar a atividade que vocês irão fazer. E não esqueçam de postar no PV da Pro, colocando o nome e o ano que essa atividade pertence. Não é verdade? Até a próxima. Tchau!